Violentos enxames de terremotos estão devastando o sul da Itália e os temores de uma erupção dos campos de Phlegraean estão crescendo. E agora também há estranhas bolhas vindo à superfície no Lago d'Averno, em Pozzuoli. Algo semelhante aconteceu no Lago News, em Camarões, só que lá ninguém conseguiu impedir a catástrofe que matou milhares de pessoas. Se você quiser saber tudo sobre isso, fique ligado até o final. Sejam bem-vindos, amigos. Um supervulcão está sacudindo a Itália. Nas últimas semanas, os campos de Phlegraean, perto de Nápoles, foram mais uma vez palco de violentos terremotos. Manterei você atualizado sobre todos os acontecimentos aqui no canal, portanto, inscreva-se agora e nunca mais perderá as últimas notícias sobre os campos de Phlegraean. Obrigado, pessoal! Sim, centenas de terremotos de pequeno e médio porte, alguns com magnitude de 2 Gazessel, foram registrados a oeste de Nápoles. O terremoto mais forte ocorreu na segunda-feira de Pentecostes, com magnitude de 4,4, tornando-se o terremoto mais grave em Campi Flegrei nos últimos 40 anos. E no Lago d'Averno, bem próximo à cidade de Pozzuoli, que fica no centro dos Campos Flegrei, também foi possível ver que o solo vulcânico estava tremendo novamente. Um vídeo que se tornou viral mostra que a água do lago parece estar fervendo. Da sotto il lago. Mamma mia, ma io non ho mai visto una cosa del genere. Pequenas bolhas estão subindo à superfície aqui e a mulher sem palavras no vídeo relata que nunca viu tais emissões de gás aqui no lago, embora se saiba que o lago faz parte da área vulcânica de Campi Flegrei. As bolhas também são fáceis de explicar, pois os gases profundamente enraizados foram liberados quando o solo subiu nos últimos dias. Esse é um processo que ocorre em áreas vulcânicas, como também é conhecido no Lago Lac, em Eifel. Lá também os gases vulcânicos, como o dióxido de carbono, sobem à superfície através da água de fissuras e rachaduras no solo, criando as chamadas mofetas. Conte-me nos comentários se algum de vocês já esteve no Lago Lac e observou esse fenômeno com seus próprios olhos. O Lacher See e o Lago d'Averno são exemplos importantes de como a atividade vulcânica e os processos geotérmicos subterrâneos podem influenciar o comportamento dos lagos. A liberação de tais gases sempre representa um perigo em potencial e é por isso que lagos vulcânicos como esses estão sendo observados de perto. O Instituto Italiano de Geofísica e Vulcanologia, o INGV, monitora a situação em Nápoles 24 horas por dia, 7 dias por semana e emite relatórios diários sobre a situação. O Lago News foi completamente negligenciado décadas atrás, o que levou a uma catástrofe muito grave com milhares de mortes. Antes de examinarmos mais de perto o curso dessa catástrofe e esclarecermos como ela poderia ter chegado a esse ponto e quais condições vulcânicas deveriam estar presentes, vamos primeiro esclarecer alguns fatos sobre o lago. O Lago News é um lago de cratera no noroeste de Camarões, a cerca de 315 quilômetros da capital Yaoundé. A região é vulcanicamente ativa e faz parte do sistema de linha vulcânica de Camarões, uma cadeia de vulcões que se estende do Golfo da Guiné, passando por Camarões até o Chad. Quando a América do Sul e a África se separaram há 100 milhões de anos devido à tectônica de placas, a fenda Imberi foi formada no oeste da África. Um vale em fenda que atravessa todo o território de Camarões. A famosa Cameroon Mountain, por exemplo, um vulcão ativo e a montanha mais alta da África Ocidental, fica exatamente nessa linha, assim como o Lago News. Atualmente, ele se encontra em um chamado mar, uma cratera de explosão que se formou há cerca de 12 mil anos durante uma erupção. O lago tem um diâmetro de cerca de 1.800 metros e uma profundidade de 200 metros. No entanto, o lago é mais conhecido por sua alta concentração de CO2 nas camadas mais profundas da água, que se origina de processos magmáticos bem abaixo da superfície e se acumula no lago. Foi exatamente esse gás que levou à catástrofe mencionada acima há mais de 30 anos. O Lago News é um dos 3 lagos conhecidos na Terra em que a água contém níveis muito altos de dióxido de carbono dissolvido, o que significa que a água quase atingiu a quantidade máxima de CO2 que pode absorver sob determinadas condições. Em outras palavras, a água está quase saturada de CO2, o que significa que ela dificilmente pode absorver mais CO2
sem que ele comece a escapar como gás. Essa quase saturação aumenta o risco de que até mesmo pequenas mudanças no lago, como flutuações de temperatura ou atividade sísmica, possam fazer com que grandes quantidades de CO2 dissolvido sejam repentinamente liberadas da água, o que pode levar a situações realmente perigosas, como foi o caso na década de 1980. Para colocar isso em termos cientificamente corretos, a água do lago tem CO2 até o limite e há um perigo constante de que o lago exploda repentinamente. Em 1986, o Lago News passou por um evento verdadeiramente trágico, mas também extraordinário, conhecido como erupção límnica, durante a qual uma quantidade extremamente grande de gás foi liberada em um espaço de tempo muito curto. Devemos imaginar que o dióxido de carbono estava acumulado nas profundezas do lago há anos, alimentado pela atividade vulcânica. A água do lago estava em camadas. Isso significa que havia uma camada superior com água menos densa e pobre em gás e uma camada mais abaixo que estava saturada de CO2. As diferentes densidades das camadas de água no lago normalmente garantem que o CO2 permaneça nas camadas mais profundas e não possa subir para as camadas de água menos densas. Essa estabilidade é importante porque evita que o CO2 seja liberado espontânea e repentinamente das profundezas do lago. Agora, no entanto, houve um gatilho inexplicável no Lago News. Presumivelmente um deslizamento de terra devido a chuvas fortes ou atividade sísmica que perturbou a relação harmoniosa entre as duas camadas de água. Esse gatilho fez com que as camadas de água se misturassem repentinamente e o CO2 se expandisse e subisse da camada profunda saturada para a superfície, onde a pressão diminui e o CO2 dissolvido pode ser retido menos bem na água. Isso libera o gás e forma bolhas que sobem. Isso desencadeou uma reação em cadeia na qual as camadas se misturaram cada vez mais e mais gás foi liberado das profundezas. Cada nova bolha que subia causava mais distúrbios e trazia mais água profunda saturada de gás para a superfície. Para entender melhor isso, imagine uma garrafa de água com gás. Enquanto a garrafa estiver fechada e pressurizada, o CO2 permanecerá dissolvido. Entretanto, assim que a garrafa é aberta e a pressão cai, o CO2 escapa e forma bolhas. Na próxima corrida de Fórmula 1, você pode ser muito inteligente e explicar para a pessoa sentada ao seu lado por que Hamilton e Alonso conseguem espirrar tanto champanhe. Isso é ciência pura. O lago era algo parecido com uma garrafa de champanhe sacudida. O processo liberou mais CO2 e a água borbulhou com muita força, permitindo que uma grande quantidade de CO2 escapasse da água em forma de fonte, em um espaço de tempo muito curto. Os especialistas estimam que cerca de 1,6 milhão de toneladas escaparam. Isso equivale à remissão de cerca de 350 mil carros em um ano. De qualquer forma, o CO2 formou uma nuvem densa sobre o lago que se espalhou rapidamente pela área circundante, rolando pelos vales e cobrindo os vilarejos de News, Cam e Subos. É importante observar que o dióxido de carbono é mais pesado que o ar, e é por isso que o CO2 se acumulou principalmente nas áreas mais baixas e se espalhou por até 25 quilômetros de distância do lago. As consequências foram devastadoras e difíceis de imaginar. As pessoas e os animais dos vilarejos vizinhos morreram sufocados em questão de minutos ao inalarem sem saber o gás inodoro e incolor. Não houve nenhum aviso. Ninguém previu o perigo ou sequer o reconheceu quando ele chegou. 1.700 pessoas e um grande número de animais morreram por causa dessa nuvem de gás. Felizmente, também houve alguns sobreviventes, mas eles sofreram consequências para a saúde, como problemas respiratórios, irritação nos olhos e, é claro, danos psicológicos. Todo o processo, desde a perturbação inicial das camadas de água até a liberação fatal do gás e a morte de muitas pessoas, levou apenas algumas horas. A liberação do CO2 e a propagação da nuvem de gás ocorreram em poucos minutos, o que mostra que as pessoas não tiveram tempo de escapar, o que explica o alto número de vítimas. Isso naturalmente levanta a questão: isso não poderia ter sido previsto? O problema é que, na década de 1980, o Lago News ainda não estava sob o tipo de controle que está hoje. O fenômeno de tais erupções línicas era amplamente desconhecido e não pesquisado. Naquela época, os cientistas não tinham plena consciência do perigo que o acúmulo de CO2 em lagos vulcânicos poderia representar. Portanto, não havia medidas de monitoramento e segurança para controlar com precisão os níveis de CO2 no lago. É claro que isso mudou depois do desastre e as pessoas ficaram cada vez mais conscientes do perigo que os lagos saturados de CO2 representam. Pesquisadores internacionais estabeleceram várias medidas de segurança para evitar esse cenário no futuro. Na década de 1990,
90, por exemplo, foram instalados no lago os chamados tubos de desgaseificação, que canalizam o CO2 das camadas profundas do lago para a superfície e o liberam de forma controlada. Isso evita o acúmulo de quantidades perigosas de CO2. Os cientistas também medem regularmente a concentração de CO2 na água, bem como outros parâmetros importantes como pressão ou temperatura, instalaram equipamentos de monitoramento sísmico e construíram barragens para evitar deslizamentos de terra. Isso significa que o sensível sistema de estratificação da água não pode mais ser perturbado. Graças à desgaseificação, a situação no lago agora é estável. A concentração de CO2 nas águas profundas é reduzida regularmente e a população local está mais bem informada e preparada em caso de emergência. Mas o que você acha do Lago Lati ou do Lago d'Averno em Pozzuoli? Afinal, esses lagos têm algumas coisas em comum com o Lago Nyos. Todos eles estão localizados em regiões vulcanicamente ativas e todos os lagos podem liberar gases vulcânicos como o dióxido de carbono. No entanto, os cientistas não veem motivo para preocupação. Embora o Lago d'Averno e o Lago Lach também liberem gás, não há evidências de estratificação perigosa semelhante de água saturada de CO2 em nenhum dos lagos. Você pode realmente dizer o que conta é a quantidade. Portanto, uma erupção de calcário é bastante improvável aqui e o risco atualmente é considerado baixo. Os lagos estão sendo monitorados intensivamente e os pesquisadores já reuniram conhecimentos complexos sobre os processos geológicos nas regiões para avaliar o risco e assegurar que sejam tomadas as medidas adequadas para garantir a segurança da população. Portanto, você pode fazer um piquenique com vinho e arancine nas margens do Lago d'Averno sem grandes riscos. Pelo menos não há perigo no próprio lago, mas é claro que você deve ficar de olho na situação do terremoto em Campi Flegrei. Sim, eu avisarei você assim que algo acontecer, então não se esqueça de se inscrever no canal. Se você estiver com vontade de conhecer mais histórias vulcânicas fascinantes, clique no vídeo abaixo. Antes dos terremotos, sob os campos de Flegrei, os residentes locais ouviram um ruído estranho. Clique aqui para descobrir o que era, e você também pode ouvir as gravações originais do ruído assustador no vídeo. Caso contrário, vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!